Bom, então essa é uma continuação da aula passada e hoje a gente vai ver a mesma relação de dependência entre grandezas diretamente proporcionais, mas a representação no gráfico cartesiano. É a primeira aula aqui no canal onde eu coloco um gráfico cartesiano. Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, mas é só ficar atento ao que o gráfico está nos informando. E aqui então, esse gráfico cartesiano representa a relação entre uma grandeza A e uma grandeza B, onde essas duas são diretamente proporcionais. A primeira coisa que eu posso analisar aqui é que para cada... Eu vou colocar até uma setinha aqui para ficar fácil de visualizar. Para cada uma casa que eu ando em B, eu vou ter que andar duas casas em A. Novamente, para cada uma casa que eu ando em B, eu vou ter que andar duas casas em A. Então, vou deixar aqui uma casa no eixo B, pulo duas casas no eixo A. Pulo novamente uma casa no eixo B, vou pular duas casas no eixo A. Na aula anterior, a gente viu que a fórmula que vai representar a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais vai ser A igual a K, onde K é uma constante de proporcionalidade, vezes B. Quem não viu a aula passada, eu vou deixar aí embaixo para ver, porque senão não vai entender muito o que eu estou falando aqui. E sabendo que a equação que representa a relação entre essas duas grandezas é A igual a K vezes B, basta eu descobrir quem é K. Lembra que K é a constante de proporcionalidade? E eu vou achar o valor de K dividindo quaisquer grandezas A e B que se relacionem. Então eu tenho 2 que se relaciona com 1, 4 que se relaciona com 2 e 6 que se relaciona com 3. A razão entre qualquer uma delas vai ser a constante de proporcionalidade. Eu vou fazer aqui, é claro, a mais fácil, 2 dividido por 1, e 2 dividido por 1 é 2. Então, como eu já sei a minha constante, eu posso calcular um valor aqui que eu não coloquei ainda no gráfico, o valor de 4. Eu quero saber, então, se eu traçar uma reta que começa no 4 aqui no eixo B, onde é que eu vou tocar no eixo A? Bom, basta resolver a fórmula aqui. Eu tenho que A vai ser igual a K, eu descobri que K é 2, vezes B, meu B vai ser 4 aqui nesse caso. E 2 vezes 4 vai ser igual a 8. Então, se eu traçar uma reta aqui no eixo B, partindo do ponto 4, eu vou tocar o eixo A no ponto 8. Então, na aula anterior, a gente fez a mesma coisa, só que partindo de um probleminha, e agora a gente fez partindo de informações do gráfico. Não tem muito mistério. Eu vou trazer um outro problema aqui. Vamos pegar um probleminha real e depois a gente vai passar ele para o gráfico. Então, eu vou colocar aqui. Essa imagem representa um rapaz descendo uma escada. Então, vou colocar uma setinha aqui. Ops, não estou na camada certa. Agora sim. Eu vou colocar uma setinha aqui para representar que ele está descendo a escada. E outra setinha nesse outro rapaz para representar que ele está subindo a escada. Digamos que esse aqui se chama A e esse outro aqui se chama B. Eu vou traçar agora, para a gente entender bem a questão, um eixo vertical que representa a altitude entre eles. Traçando agora dois eixos horizontais e paralelos que tocam a cabeça dos bonequinhos, eu vou ter que a altitude de A é visivelmente maior que a altitude de B, né? A reta toca mais alto no gráfico, o eixo está orientado para cima, como eu coloquei, então eu posso perceber pela leitura de um gráfico cartesiano, que o A tem uma altitude maior do que B.
Eu criei um gráfico aqui para nós com algumas informações. Eu vou colocar ele aqui. Então, esse gráfico apresenta uma reta cujos valores são positivos e representa o rapaz que se chama A, que está subindo a escada, e outra reta cujos valores são negativos no eixo da altitude e representa o rapaz que está descendo a escada, que se chama B. Eu posso, a partir da mesma ideia, perceber que, no caso de A cada uma casa que eu ando no tempo, eu ando também uma casa na altitude. Então, a cada um espaço determinado de tempo, eu subo um degrau, digamos assim. E no caso de B, B está descendo um pouquinho mais devagar. A cada uma casa que eu ando no tempo, eu vou descer meio degrau. Então, o que a gente pode perceber nesse caso? A gente pode perceber que a altitude de A é diretamente proporcional à altitude de B. Só que nesse caso, quanto mais a altitude de A sobe, mais a altitude de B desce. Significa que, ao final desse tempo, B vai ter descido a escada, vai estar na menor altitude possível dentro desse meio, e A vai ter subido a escada na sua totalidade, vai estar na maior altitude possível dentro desse meio da escada. Aplicando a mesma fórmula que eu tenho aqui em cima, A igual a K vezes B, onde K é a constante de proporcionalidade, eu vou primeiro descobrir qual é a constante de cada um. Bom, a constante de A, eu posso dividir qualquer relação entre esses dois valores, e eu vou descobrir que a altitude, que eu vou chamar de H, de A vai ser igual a 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, tanto faz, vai dar 1, né? Meu K vai ser 1 vezes B. Então, tenho aqui essa mesma fórmula e já descobri a minha constante de proporcionalidade. Então, se eu quisesse explorar mais dados que eu não tenha colocado aqui ainda no gráfico, basta eu escolher o valor que eu quero em B, que eu descubro o valor que vai tocar em A. Para a altitude de B, a mesma coisa, vou ter que a altitude de B vai ser igual... Bom, qual é a constante de proporcionalidade? Vou pegar um valor qualquer e dividir, e eu vou ignorar o fato de que 1 é negativo, porque isso para nós aqui só representa que ele está descendo a escada, e 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes B, né? 0,5 é a minha constante de proporcionalidade, e aqui, novamente, se eu quiser achar outros valores que eu ainda não tenho no gráfico, basta substituir o valor de B, multiplicar por 0,5, que eu vou ter a altitude de B. Então, para qualquer gráfico que represente a relação de dependência entre duas grandezas diretamente proporcionais, a gente vai analisar dessa mesma forma que eu fiz nesses dois e aplicar a fórmula A igual a K vezes B, e você vai conseguir resolver com bastante tranquilidade. Então, essa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima.